Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. Olha, eu não acredito mais na prisão do Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro vai ficar impune. Olha, essa demora é inaceitável. Tudo isso em relação à prisão de Bolsonaro. Mas, na verdade, está demorando para prender Bolsonaro? Será que está mesmo? Será que querer prender o Bolsonaro já a qualquer preço, independente de juiz, de julgamento, de júri e de produção adequada de provas, será que é disso que o Brasil precisa? Segundo Luiz Inácio Lula da Silva, não. O presidente da República, o político que hoje é um dos maiores fenômenos da política mundial, pelo seu ressurgimento das cinzas, pela sua capacidade de manter a dignidade e a serenidade durante momentos durante os quais a maioria dos homens teria sucumbido. Não podemos nos esquecer que, além de Lula perder a esposa, perder o irmão, perder o neto, perdeu seus bens todos confiscados e ser encarcerado ao som e à luz de fogos de artifício no covil do homem que preparou toda a conspiração contra ele, ou seja, lá em Curitiba, ouvir esse homem é quase que obrigatório para qualquer brasileiro minimamente racional. E o que é que Lula diz? O que Lula diz é que Bolsonaro tem que ter todo o direito de defesa e que o processo dele tem que percorrer todo o trâmite legal. Isso significa que Bolsonaro só pode ser preso depois que a sua culpa for tornada inquestionável. Todos nós pedimos, bradamos contra a prisão em segunda instância. Todos nós bradamos pelo devido processo legal para Lula. E ele não os teve. Ele foi condenado sem provas, mas ele foi absolvido. E voltou em triunfo e virou presidente da República. Será que o que se quer é fazer uma punição, é aplicar uma punição em Bolsonaro sem que todas as condições para essa punição ser aplicada estejam preenchidas? Será que é isso que o Brasil precisa? Lula, como eu disse, acha que não. Ele acha que o respeito ao processo legal contra o Bolsonaro, contra o Lula, contra qualquer cidadão brasileiro, do mais humilde ao mais abastado, deve preponderar sempre. Bolsonaro tem direitos políticos, ele deixou a presidência da República faz 3 meses, até então ele não poderia ser processado da forma como ele vai ser processado agora, porque o cargo lhe dava várias imunidades. Agora tem que ser preenchido o processo legal e o Bolsonaro só pode ser preso em uma única situação, em que ele represente uma ameaça ao trabalho da justiça, até o momento que ele obstruir a justiça de alguma forma. Como é que se obstrui a justiça de alguma forma? Você pode ameaçar uma testemunha, tentar subornar uma testemunha, você pode destruir provas, você pode fazer pressões, você pode, por exemplo, fazer uma politicagem e criar uma convulsão social, o que é bem a cara de Bolsonaro e é o que deve complicar a vida dele, é estimular atos de loucura como os que aconteceram em 8 de janeiro. E o Bolsonaro tem poder para isso, e a gente sabe disso.
não é? A gente sabe que a turba que o segue é fanática. Teve gente que destruiu o Palácio do Planalto e entrou e saiu da cadeia cantando hinos evangélicos, né? Fazendo odes a Deus, não é? No momento em que essa pessoa estava atacando a democracia e com isso ameaçando milhões, centenas de milhões, 213 milhões de brasileiros ameaçados sob cânticos, não é? Sob os tais louvores evangélicos. Essas pessoas cantavam para Deus pelo direito de piorarem o Brasil, tornarem um país sem democracia, sem que o povo possa decidir. É isso que eles queriam. Porque ao pregar um golpe de Estado, você está pregando isso, que a vontade do povo nas urnas não seja respeitada. Ao incriminar e criminalizar, melhor dizendo, o sistema eleitoral brasileiro, você está atacando a democracia, porque o sistema eleitoral brasileiro não tem uma só falha, uma só mancha no que diz respeito à sua integridade em toda a história, pelo menos das urnas eletrônicas. Pelo contrário, as fraudes eleitorais despencaram com as urnas eletrônicas. Então é isso que está provado por estatísticas e que fundamenta várias ações contra Bolsonaro. E uma dessas ações que vai ser julgada, segundo anunciou hoje a imprensa, após o Ministério Público Eleitoral, a Procuradoria-Geral Eleitoral, que é um braço da Procuradoria-Geral da República, Procuradoria-Geral Eleitoral recomendou ao TSE que torne Bolsonaro inelegível, não só por ele ter feito uma reunião, essa é uma das 16 acusações contra ele no TSE, não só por ele ter feito uma reunião com embaixadores estrangeiros para difamar as instituições brasileiras e, sobretudo, o sistema eleitoral brasileiro, afetando a credibilidade do Brasil diante do mundo, afetando negócios, afetando a imagem de todo um povo. Mas não foi só por isso. É que ele fez isso como forma de campanha eleitoral usando um equipamento público que é o Itamaraty, não é? Que é a sede da diplomacia brasileira, e usou meios como a TV Brasil, por exemplo, os meios de comunicação do Estado, para fazer essa campanha eleitoral. Só que o Alexandre de Moraes, ele colocou uma pimenta nesse caso há algum tempo. Ele mandou incluir a minuta golpista nesse processo. A minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres, quando foi feita uma busca e apreensão após a decretação de prisão dele, porque ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, ele era o secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal quando houve tudo aquilo no 8 de janeiro, e ele estava nos Estados Unidos. Viajou 1 ou 2 dias antes dos fatos em 8 de janeiro e foi considerado omisso. E essa omissão dele, que deveria estar cuidando da segurança de Brasília, né, num momento tenso, com acampamentos de golpistas que já tinham promovido quebra-quebra lá, ele tinha toda a obrigação de estar aqui e acompanhar o que ia acontecer lá. Estava de férias, acabou de assumir como ministro, como secretário de Segurança Pública do Ibanez Rocha, governador de Brasília, e faz isso, ele é preso. E aí é determinada uma busca e apreensão da Polícia Federal na casa dele, e se encontra uma minuta de um decreto presidencial decretando a invasão do TSE, não é? A estado de emergência no TSE, uma coisa que não existe, decretar estado de emergência em uma instância do poder público, em um órgão público, não é? E então o TSE, ele sofreria um golpe e as eleições seriam anuladas e o Bolsonaro continuaria no poder. É isso que previa essa minuta do decreto
que estava guardado num armário só de documentos importantes e lembranças, recordações de família, fotos do Anderson Torres. Então ele disse que ia jogar fora, tal, mas estava num local de uma forma muito bem preservada. E além de tudo isso, ele diz que recebeu esse documento das mãos da secretária e a secretária nega. E há várias outras questões envolvendo o Anderson Torres, a participação dele no bloqueio de eleitores do PT na Bahia. Seja como for, essa minuta golpista ela foi anexada ao processo de inelegibilidade do Bolsonaro no TSE. Ao fazer isso, o Alexandre de Moraes coloca como parte da condenação, eventual condenação de Bolsonaro, a consideração de que ele participou dos atos terroristas e golpistas de 8 de janeiro. Isso sendo aprovado pelo TSE, no STF a repercussão vai ser enorme. E lá no STF está boa parte daqueles que vai condenar o Bolsonaro no TSE. Né? Então, com tudo isso, o risco maior para o Bolsonaro reside nas investigações sobre Anderson Torres. Não só porque ele pode fazer delação, mas também porque aquela minuta pode ser considerada como pelo menos o indício de envolvimento do Bolsonaro nesse processo. E onde entraria a prisão de Bolsonaro aí, você já vai ver na matéria. Ela entraria pelo fato de que o Bolsonaro, em liberdade, se for instaurado um processo criminal contra ele, se um processo criminal, se um processo de investigação da participação dele nos atos criminosos de 8 de janeiro for levado a fundo, ele pode eventualmente fazer o que está fazendo o Donald Trump. E ele faz tudo que faz o Donald Trump. Bolsonaro está calado atualmente, mas o que se acha é que palavras dele e na moita ali, por trás dos panos, ele vai tentar interferir nesse processo de alguma forma, e qualquer tentativa dele de interferir dá cana. Com o Bolsonaro solto e instigando o gado dele, e ninguém acredita que ele não vai fazer isso, daqui a pouco, a possibilidade de ele ficar em liberdade durante o processo vai despencar. Então é por isso que, além de tudo isso, você tem o caso do Anderson Torres, que pode fazer uma delação. Então vamos ver algumas matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Então a gente tem aqui a decisão do Ministério Público Eleitoral a favor da inelegibilidade de Bolsonaro em ação sobre a reunião com embaixadores. Isso foi divulgado hoje por toda a imprensa. E no fim dessa matéria você tem uma informação. Antes já havia sido incluída a chamada minuta do golpe, incluída no processo do Bolsonaro no TSE pelo caso dos embaixadores. Ela foi apreendida na casa do ex-ministro Anderson Torres e trata-se da proposta de um decreto presidencial que previa uma intervenção no TSE com o objetivo de rever o resultado da eleição de 2002, da qual Bolsonaro saiu derrotado, anulando a eleição de Lula e mantendo Bolsonaro no cargo. Então, isso se dá pelo seguinte: o relator também determinou que a Casa Civil enviasse informações sobre a participação de órgãos do governo na realização daquela reunião. Esses documentos podem indicar, por exemplo, quanto a estrutura do Estado foi utilizada na disseminação de informações falsas sobre as urnas. E ali fala-se dessa minuta golpista. E hoje a imprensa divulga o peso de Anderson Torres em uma possível prisão de Bolsonaro. Então, eu expliquei já para você tudo isso aqui. O título eu acho que basta para que fique claro que Anderson Torres e todo aquele processo e a minuta que envolve o Anderson Torres, enfiada no processo no TSE pelo Alexandre de Moraes, isso gera automaticamente uma investigação do Bolsonaro, e essa condenação dele por a perda de direitos políticos vai tocar nesse ponto uma indicação de que ele está ligado aos atos criminosos de 8 de janeiro.
E aí o presidente Lula, ele dá essa aula de democracia ao dizer o seguinte: perguntaram para ele, Lula, você acha que o Bolsonaro vai ser preso, não sei o quê? Ele falou, olha, pera lá, pessoal, Bolsonaro terá muitos processos, mas ele tem direito de se defender. O Lula sabe muito bem, minha amiga, meu amigo, o Lula sabe muito bem o que significa você ser julgado sumariamente, não é? Você ser julgado independentemente do que diz juiz, do que diz júri, independentemente de provas, e condenado rapidamente. O Lula foi condenado, a bem dizer, em 2 instâncias na justiça. Em 2018, ele foi condenado em pouco mais de 6 ou 7 meses. Entre a condenação em primeira instância e a condenação em segunda instância foram 7 meses. 1 ano e meio, todo o trâmite da investigação no Ministério Público, tudo contra ele. Provas? Nenhuma. O Moro condena Lula à prisão, 9 anos de prisão naquele momento, por atos de corrupção indeterminados. Então o Lula sabe muito bem que você conspurcar o processo legal e querer prender antes e investigar, julgar e provar depois, dá no que deu contra ele. O Bolsonaro sai dessa como um herói se não conseguirem provar tudo. E além de tudo isso, o respeito aos direitos legais do Bolsonaro, de qualquer cidadão, do Abdel Maci, do João de Deus, dos piores assassinos, criminosos, os direitos a um processo legal são a sua garantia de que você não vai ser alvo um dia de uma violência jurídica como foi feita contra Lula. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.